Olá a todos e todas, eu agradeço a oportunidade por apresentar esse trabalho no 10º Seminário Hispano Brasileiro e com o título de Quando o Confidencial se torna público, o acesso aos documentos da repressão custodiados por arquivos públicos. A pesquisa faz parte da minha pesquisa de doutorado e foi elaborada junto com a professora Maria Leandra Bizello, minha orientadora. Temos como panorama o período que vem a seguir do encerramento da ditadura militar no Brasil, a partir de 1985, com a abertura da volta da democracia, a redemocratização, quando possibilitou o acesso aos arquivos da repressão. Então, a partir de 1990, os arquivos da repressão eles passam aos poucos para a custódia de arquivos públicos, estaduais e para o Arquivo Nacional. Mas essa passagem não se faz sem tensão, né? Então, sempre é uma tensão entre o controle e o acesso aos arquivos da repressão, com setores do governo federal e das Forças Armadas interferindo nesse acesso, ou tentando interferir nesse acesso. E o acesso aos documentos se deu inicialmente para fins de reparação de direitos e para fins de indenização, e foi reivindicado por pessoas que compunham um grupo, que constituíam-se de ex-presos políticos e de familiares de mortos e desaparecidos políticos. E com a redemocratização, visualizamos alguns dispositivos legais importantes que deram acesso, possibilitaram aos poucos o acesso à informação pública, que foi a Constituição Federal de 1988, a Lei de Arquivos de 1991, a Lei 8.159, e, por fim, a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527, publicada em 2011. A Lei de Acesso à Informação determinou o acesso como regra e o sigilo como exceção, ampliando, de fato, o acesso às informações, dados e documentos públicos. Também nesse panorama, as TICs, tecnologias de informação e comunicação, se mostram importantes para possibilitar o acesso, porque tanto por meio de equipamentos tecnológicos, que possibilitam, por exemplo, a digitalização de documentos, como, por exemplo, a possibilidade de acessar os arquivos através de sites de internet, por exemplo. O objetivo da pesquisa, então, dessa pesquisa foi analisar os arquivos estaduais e o nacional, como estavam estruturando a pesquisa à distância em seus acervos, e, para isso, nós investigamos a possibilidade de acesso aos arquivos produzidos por órgãos de repressão da ditadura militar e que são custodiados por arquivos públicos. Como marco teórico, nos respaldamos sobre as reflexões e trabalhos produzidos por Michel Duchesne, Alfred Wagner e Jean Turner entre as décadas de 1970 e 1980, quando já procuravam entender a possibilidade de ampliação do acesso aos arquivos com um público mais amplo, que não ficasse restrito só a pesquisadores acadêmicos ou então os arquivos em fase corrente ou intermediária, que eram acessados principalmente pela administração da instituição produtora do documento. E como método, nós utilizamos levantamento e análise da bibliografia a respeito do acesso à informação, dos arquivos da repressão e do acesso via web, e análise qualitativa dos sites dos arquivos estaduais e do Arquivo Nacional, observando a disponibilidade de instrumento de pesquisa, de normas de descrição, de normas de acesso e dos documentos digitalizados. Levantamos inicialmente a existência de 13 instituições, sendo 12 arquivos estaduais e o Arquivo Nacional. Essas 12 instituições, essas 12 arquivos estaduais, custodiam os arquivos produzidos pelos DOPS, que é o Departamento de Ordem Política e Social, e o Arquivo Nacional, que desenvolve o projeto Memórias Reveladas, e que custodia também o arquivo do SNI, o Serviço Nacional de Informações. Dessas 3 instituições levantadas inicialmente, percebemos que 9 possuem sites, e 2 não possuem sites, mas páginas na web, e outras 2 não possuem nem sites nem páginas. Portanto, a pesquisa foi realizada sobre os sites de 9 instituições. Bem, essas 9 instituições, 8 arquivos estaduais e o Arquivo Nacional, segue listado, e as instituições que não possuem site são essas destacadas em amarelo.
Como resultado, nós percebemos que grande parte das instituições disponibilizam em seus sites instrumentos de pesquisa com a identificação dos arquivos do DOPS como um fundo e que fazem a descrição por item documental, fornecendo catálogo para o usuário, e as instituições costumam usar as normas ISAD ou ANOBRAD para a descrição dos arquivos. Elas fazem também uso do termo de responsabilidade de uso dos documentos do arquivo, indicando respeito à Lei de Arquivos, Lei 8.159, e à Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527, no que se diz respeito às informações pessoais. Também percebemos que os sites costumam apresentar as normas de acesso, mas notamos que a ausência de informação em grande parte dos sites dos arquivos estaduais sobre a existência e disponibilidade dos documentos digitais no site Memórias Reveladas. E também notamos que poucas instituições disponibilizam acesso aos documentos digitalizados, o que resulta na necessidade de pesquisa presencial. Como conclusão, percebemos que a LAI, a Lei de Acesso à Informação, ela se mostra um importante dispositivo, mesmo aos arquivos históricos, pois ela estabelece, regula o acesso às informações pessoais, mas também determina o prazo de resposta às consultas enviadas às instituições e também é utilizada para determinar sobre o direito de acesso aos documentos para todo cidadão ou cidadã, ou seja, para um público mais amplo. Né? Também percebemos que há o esforço para conceder o acesso ao arquivo da Polícia Política, o que se traduziu através dos instrumentos de pesquisa disponibilizados no site e do uso da norma de descrição para elaborar esses instrumentos de pesquisa. Percebemos que há necessidade de reorganização das informações e documentos nos sites, visando melhorar o uso e a encontrabilidade da informação, e percebemos também, concluímos que os dispositivos legais e as normas, elas são importantes para contribuir com o acesso, mas faltam normas definidoras sobre a organização dos sites. E há necessidade de atualização das orientações do CONAC sobre os sites. Isso deixo o contato meu e da professora Maria Helena Bezzello e agradeço a atenção de todos. Obrigada.